Gonê mira ministro de Lula. Trump não reconhecerá eleições no Brasil. Pois é, pessoal, muita notícia nessa segunda-feira, nesse vídeo de hoje. A gente já começa aqui com Paulo Gonê mirando Rui Costa, ministro do Lula, ministro da Casa Civil do Lula, né? Justamente reabrindo o inquérito aí do STJ, né? Sobre a compra de aparelhos pelo consórcio Nordeste, na época que o Rui Costa era governador da Bahia, né? E não foram entregues até hoje esses respiradores que foram comprados lá na pandemia. Pois é, pessoal. Além disso, a gente vê a direita aqui atuando por uma anistia ampla e geral, né? E a nova pauta da direita no Brasil. E agora, pessoal, vou trazer um vídeo aqui da juíza, né, Ludmila Grillo, falando justamente que os Estados Unidos não reconhecerão uma eleição agora de 2026 para presidente se Bolsonaro não participar dela. Então, já chega a se inscrever no canal, habilitando o sininho. Sem mais delongas, vamos ouvir aqui a juíza Ludmila Grillo. Vamos ouvir. Eu não sou uma pessoa da política, embora sempre as pessoas acabem me atrelando à política, porque eu acabei falando sobre assuntos jurídicos que acabaram se misturando com a política. Mas só deixar bem claro aqui para o público, eu não sou da política, então não sou vinculada a nenhum partido político, não recebo por nenhum partido, não faço política, eu faço simplesmente uma análise jurídica e também, né, fica ali naquele campo pantanoso ali da política também. Então, assim, quando eu digo que a eleição sem o Bolsonaro é fraude, é porque o Jair Bolsonaro ele foi excluído de forma fraudulenta. Então, é óbvio, de forma parcial. Então, é óbvio que se ele não participar das eleições do ano que vem, muito provavelmente os Estados Unidos não vão reconhecer as eleições como eleições legítimas, como já não reconheceram as eleições da Venezuela. Então, evidentemente, Jair Bolsonaro, diante, né, de um tribunal parcial e, consequentemente, fraudando o processo, a legitimidade do processo eleitoral, excluiu um agente legítimo, um agente que tem o reconhecimento do povo, da grande maioria da população. E não vamos entrar aqui naquela discussão das maquininhas mágicas e tudo mais, não quero derrubar o canal de ninguém. Mas, enfim, é óbvio que essa retirada dele por motivo, né, absurdo, de reunião com o embaixador, esse tipo de patifaria, é claro que isso aí é uma parcialidade do tribunal. Então, é óbvio que se ele não participar, as eleições não vão poder ser reconhecidas. E aqui eu não estou fazendo um discurso político, porque eu sou bolsonarista, porque eu sou parcial de acordo com o político e tal. Não, eu estou fazendo simplesmente uma análise político-jurídica, sem ter um interesse pessoal, porque eu não tenho nenhuma ligação com nenhum partido político e nenhum candidato. É simplesmente isso. Os Estados Unidos não vão reconhecer as eleições ano que vem, caso Jair Bolsonaro não possa participar. E mais, ele fala, no ofício lá que ele enviou ao Donald Trump, ele fala em eleições limpas. Então, não apenas a perseguição a Jair Bolsonaro, como também a eleição suja que ocorreu em 2022, tudo isso é fator para não reconhecimento das eleições do ano que vem. Então, eu espero, né, acredito e espero que o Congresso vá conseguir consertar isso de alguma forma até ano que vem. É isso que a gente está esperando. E essas manifestações de hoje, com certeza, somadas com as próximas que virão, especialmente a do 7 de setembro, certamente vão contribuir para que isso aconteça. Tá aí, pessoal. Então, a Ludmila falou, faz todo sentido, né, pessoal? Donald Trump, com certeza, não aceitará uma eleição sem Bolsonaro, né, por não considerar minimamente justa essa eleição. E não é só ter o Bolsonaro, né, pessoal? Não pode acontecer o que aconteceu na eleição passada, uma parcialidade para o lado da esquerda, né? Então, isso é uma coisa que também não poderá ocorrer nessa próxima eleição. Próxima notícia aqui, a gente vê o Consta falando sobre a nova pauta da direita, pessoal, que é sobre uma anistia ampla e irrestrita. Vamos ouvir. Falam aqui muito em união da direita. E eu quero deixar claro aqui, na presença do próprio deputado Eduardo, mas eu já tuitei isso muito mais cedo, né? A única chance de falar em união da direita é se todos que são contra o arbítrio supremo se unirem em torno de uma causa. Além do impeachment do Alexandre de Moraes, que é corolário disso. A anistia ampla e restrita, incluindo Jair Bolsonaro, que é o nome que tem que estar nas urnas em 2026. Ponto. Se Jair Bolsonaro não estiver como candidato permitido, não é democracia. E ponto final. O resto é oportunismo de quem está tentando, de alguma forma, bypassar aquele que é o grande responsável por essas multidões nas ruas, que é o próprio Jair Bolsonaro. Aí, pessoal, falam muito em união da direita. E Constantino falando que sem Bolsonaro em 2026 não
não haverá democracia no Brasil. A gente vê aqui, pessoal, agora o ato que aconteceu ontem, né, por todo o Brasil, a gente vê aqui o ato em Brasília, né, que foi, isso, como foi próximo ao hospital lá em Brasília, né, a direita optou por colocar um carro de som menor para justamente não atrapalhar, né, a função do Hospital de Brasília. Mostrar Vamos como é que está a ouvir aqui. situação lá, né, imagens recuperadas lá do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. A gente está com o repórter Rafael Ávila lá, daqui a pouco ele conversa com a gente, vai mandar algumas informações. A gente está com a Camila Xavier lá no banco, em frente ao Banco Central, aqui em Brasília. Lembrando que, né, os detalhes que envolvem a situação, o Banco Central fica em frente ao eixão. Esse eixão fica fechado durante os domingos para as pessoas fazerem caminhadas, andar com os filhos, brincar. E hoje está sendo o ponto da manifestação aqui em Brasília, com um carro de som menor, não tanto barulho, por conta que a manifestação ocorre próximo ao hospital de base, então não pode fazer tanto barulho. Lembrando que Bolsonaro não pode participar de nenhuma dessas manifestações, porque por conta das medidas cautelares impostas. Mostrar como é que está a situação lá, pessoal, imagens então, recuperadas lá do Rio de Janeiro, né, na praia de Copacabana. Aqui no Rio de Janeiro e em Brasília. Pessoal, próxima notícia aqui, mais um escândalo, né, de corrupção no governo Lula. Esse escândalo que vem desde a pandemia, na época que o Rui Costa era governador na Bahia, pessoal. Então, Paulo Gonet, o PGR, encontra indícios de crime praticado por Rui Costa, né? Então, o PGR abriu aí, pediu para o STF a reabertura das investigações sobre a compra de respiradores durante a pandemia, né, pessoal? Então, o documento sigiloso foi encaminhado no fim de junho para o ministro Flávio Dino, né, e destaca que há indícios de envolvimento de Rui Costa e outros servidores públicos em supostos crimes praticados na aquisição de equipamentos em 2020 por meio do consórcio do Nordeste no início da pandemia do Covid-19. Pessoal, acho engraçado que nunca cai no André Mendonça, no Nunes Marques, né, esses julgamentos, né, pessoal, de corrupção, né, nunca caem, né, sempre caem em ministros amigos, em ministros do STF amigos do governo Lula, né. Então, segundo a apuração do consórcio do Nordeste, teria contratado uma empresa sem experiência comprovada e com baixo capital social para fornecer respiradores e autorizou o pagamento integral de forma antecipada. Olha isso, pessoal, os aparelhos, contudo, nunca foram entregues, que acarretou um prejuízo de 48 milhões de reais aos cofres públicos. Olha só, uma empresa sem experiência comprovada, com baixo capital, ou seja, declarando que tinha um baixo capital social. Pessoal, para um contrato de 48 milhões de reais, né, isso, no mínimo, só pode ser brincadeira de mau gosto, né? Onde é que foi parar esse dinheiro, né, pessoal? Com as investigações paralisadas desde maio, o Gonet defendeu a retomada da apuração da STJ, alegou que os fatos investigados ocorreram enquanto Rui Costa era o governador. A manifestação é pelo declínio de competência do presidente do inquérito das cautelares, elas correlatadas no STJ, órgão competente para a continuidade das operações. Pessoal, me conta aí já nos comentários o que você acha. Você acha que vai dar em alguma coisa essa apuração? Me conta aqui, ó, o Lula junto com o Rui Costa, seu ministro, né? Me conta aqui já. Aproveita que chegou até aqui, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, curte o vídeo para aumentar o alcance desse vídeo e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.